Salve, salve, navegantes do saber. Eu sou o Guto Nogarol e você está no Política se Debate. Esse vídeo que você vai assistir é o corte de uma de nossas lives. Espero que vocês gostem do conteúdo, da forma como abordamos os mais diversos assuntos que afetam a vida de todos os brasileiros. Se vocês ficarem até o final e realmente gostarem do que estão acompanhando, deixe seu like, compartilhem o vídeo com seus amigos e dê uma chance para o canal. Se inscrevam aqui embaixo, ativem o sininho de notificações para quando estivermos fazendo as nossas lives ou lançarmos vídeos novos. E assistam até o final, vocês vão gostar. Salve, salve, navegantes do saber. Eu sou o Guto Nogarol e você está no Política se Debate. E hoje é um novo formato. Faremos aqui ao vivo uma transmissão e uma análise completa do Brasil e do cenário global. Vamos analisar aquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo e como isso pode afetar a vida de cada um. E no final vamos analisar o STF, o ministro Alexandre de Moraes e tudo o que ele vem fazendo no Brasil. Fique conosco. Vai ser legal. Bom, primeiro temos que começar aqui o nosso vídeo falando de tudo que vem acontecendo no Brasil nos últimos dias. Poderíamos fazer um compilado dos últimos meses, mas vamos ficar com os últimos dias. Afinal de contas, são tantos os fatos, são tantas as coisas que vêm acontecendo, que impactam a vida de cada um, que será interessante sabermos mais a fundo quais os impactos para o nosso país e como isso pode afetar o nosso futuro, o futuro de cada brasileiro. E será que temos um culpado? Ou será que temos um grupo de culpados? Para começar a nossa live, vamos falar do governo Lula? Afinal de contas, é o ponto central do nosso país e talvez o principal responsável pela atual situação de como o país está. Atualmente, o governo vem tentando de todas as formas aumentar as receitas, pois o governo Lula não sabe economizar, não sabe gerir um país, não sabe tomar conta de um orçamento. Bom, para isso vamos olhar lá atrás, que assim que foi eleito e nem tinha tomado posse ainda, já começava a articular para furar o teto de gastos, aquele teto que prevê um limite máximo no crescimento dos gastos do governo. E o Lula acha que ainda está em 2003, 2004, 2005, onde ele fala e ninguém fala o contrário, ninguém pode contestar o que ele diz. Mas hoje é diferente. Hoje temos acesso ao YouTube, temos acesso à internet, à informação descentralizada. E sim, podemos questionar cada ponto do que ele vem fazendo. E olha, são muitas as besteiras. Bom, o Lula segue com aquela velha mania dele de colocar um contra o outro. Se antes era Nordeste contra Sul e Sudeste, nós contra eles, hoje é rico contra pobres. Mas o que será que ele quer dizer com isso? O que, afinal de contas, ele quer estimular com essa guerra inútil? Bom, vamos ver aqui uma notícia que saiu recentemente. Bom, acho que é de conhecimento de quase todos que o Lula lançou uma campanha, um vídeo, o qual não podemos infelizmente transmitir aqui, de uma campanha de ricos contra pobres, para defender a taxação de grandes fortunas, para que o governo possa arrecadar mais e gastar mal e mais. Como sempre fez, não é nada diferente. Ele só quer manter o mais do mesmo. Afinal, ele sempre foi assim. Isso é o Lula. O Lula é dessa forma. Vamos ver aqui essa notícia então. Com patrimônio de 7,4 milhões, sim, patrimônio de 7,4 milhões de reais, Lula diz que não é frustrado por ser pobre. Agora, me diga o seguinte, quantos pobres vocês conhecem que têm um patrimônio de 7 milhões de reais? Que, aliás,
seria um valor mais do que suficiente para uma bela de uma aposentadoria. Afinal de contas, com um valor desses, ele seria capaz de conseguir um investimento ali básico de 1% ao mês. E isso equivale a R$ 74.000 por mês. E o Lula se diz pobre. Gente, vocês me desculpem, mas eu não conheço um pobre que tenha 7 milhões em patrimônio. Para mim, isso daí já é classe média alta ou altíssima. Mas o Lula, ele estimula a guerra do nós contra eles enquanto se oculta, enquanto se omite. Afinal de contas, ele tem somente um projeto de poder. Lula não tem um projeto de país. Basta ver todas as atitudes que ele toma. Ele não faz nada além de ser populista. O Lula é a prova viva do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Afinal de contas, aqui está explícito. Aquilo que ele prega, ele não pratica. E digo mais, ele indicou recentemente para o STF o seu amigo comunista, Flávio Dino. Para vocês entenderem só um pouquinho, Lula e Dino se classificam como progressistas, como socialistas, e partiriam de uma divisão igualitária de bens. No entanto, os bens deles, eles não querem dividir. Querem somente dividir os bens dos outros, querem dividir o patrimônio dos outros, querem pôr a mão no seu dinheiro, no seu patrimônio, nos seus bens. Enquanto o Lula vende aí uma figura de pobre coitado, de nordestino que saiu do seu estado para vencer na vida, ele é um milionário, ele é um rico, ele é um burguês. Para usar o termo que eles de esquerda usam, o Lula é tudo aquilo que ele jura odiar, mas que se trata apenas de um jogo de cena para enganar a população e o eleitorado, e assim se perpetuar no poder. Não está convencido? Vamos continuar, tem mais. Tem um pouco mais aqui. Agora, vejam essa notícia. Pobres contra ricos? Mas a Janja estava fazendo compras em um shopping de elite no bairro do Leblon, um bairro de classe média alta do Rio de Janeiro. Ora, mas se a disputa é ricos contra pobres, ela não deveria estar fazendo compras num shopping popular? Usa deixando as roupas de grife de lado, que entre tantas outras notícias que não estão aqui, como relógios caríssimos, como entre outras coisas extremamente caríssimas. Mas, na verdade, como eu disse, o rico contra pobres é somente para gerar um conflito na sociedade, o dividir para que eles ganhem. Enquanto eles dividem o povo, eles, políticos, estão ganhando, pois se perpetuam e continuam no poder por um tempo indeterminado. Basta ver que o PT esteve governando o Brasil por 14 anos. Não contente com isso, retomou o poder de maneira escusa. Sim, de maneira escusa em 2022. Mas esse não é o tema dessa live hoje. Nós vamos tratar desse assunto no momento mais apropriado. E agora querem continuar. O próprio Lula disse, vejam bem, que ele não iria tentar uma reeleição ano que vem. Mas ele está sendo convencido de alguma maneira pelo ego, pela vontade própria, ou por forças que estão por trás dele, as mesmas forças que manipularam para colocá-lo no poder. Ele sim, já cogita participar da eleição do ano que vem. Ora, curioso, não? Logo Lula, quem diria que ele ia ser pego em mais uma mentira ou em uma inverdade, afinal de contas. Temos que tomar cuidado com o que falamos no Brasil, mas não vamos ser aqui. Aqui nós vamos falar tudo o que tem que ser dito. E como eu falei no começo, o Lula não está preocupado em cuidar do Brasil. Ele não tem um projeto para o país. Ele tem um projeto de poder. E ele está jogando com o povo, com o sofrimento que ele vai colocar o povo agora com a tarifa do Trump.
E, novamente, essa tarifa entra em vigor em exatamente uma semana, na próxima sexta-feira. Nós vamos tratar desse assunto na próxima segunda. Afinal de contas, essas lives irão acontecer 2 vezes por semana, analisando os principais fatos que estão ocorrendo, aquilo que é de mais importante. Então, fiquem conosco. Se inscrevam aí no canal, curtam essa live, compartilhem com seus amigos. Comente aqui, deixe aqui nos comentários o que vocês querem ver, as suas opiniões, ideias e sugestões para que possamos aprimorar o nosso trabalho. Mas vamos seguir mais um pouquinho, já que o nosso queridíssimo Lula é tão fã dos pobres. Ele mesmo se intitula como o pai dos pobres e, no fundo, é só um hipócrita, um mentiroso de primeira. Talvez seja até por isso que ele queira regular as redes sociais. Afinal de contas, ele podia dizer lá atrás que o Brasil tinha 20 milhões de crianças nas ruas, passando fome, e o povo da ONU aplaudindo, como ele mesmo diz, como tem um vídeo dele mesmo falando isso. E agora não. Agora, ao contar uma mentira, Lula, nós estamos aqui para desmascarar, como nós vamos fazer sempre, em prol ao nosso Brasil, em prol ao bem do povo, seja qualquer político, direita ou esquerda, estaremos aqui de olho e vamos tomar conta. Falou mentiras, inverdades, nós vamos apontar aqui. E vejam bem como a hipocrisia continua. Ela continua e ela é forte no governo Lula. Gastos do governo Lula e Janja no início do mandato. Essa notícia aqui é um pouco mais antiga, do ano passado, mas cabe muito bem nesse momento. Afinal de contas, não é uma disputa de ricos contra pobres? Pois bem, para a residência oficial, a qual eles imputaram um crime contra Jair Bolsonaro, e que eu não sou especialista em direito, sou formado em economia. O direito não é a minha área, mas até onde eu saiba, e eu acho que todo mundo sabe, falsa acusação de crime é um crime. Mas, como ele é o presidente da República e o queridinho do nosso Alexandre de Moraes, aí é um intocável. Aí não podemos falar do Lula. Aí ele tem que ficar ali sem poder tocar, sem poder ser investigado. Ou será que quando ele não tiver mais foro, ele vai responder por isso? Ou é só mais uma das tantas acusações, dos tantos crimes que ele já cometeu? Sim, podemos falar que ele cometeu, afinal de contas, ele foi julgado em 2 instâncias por juiz colegiado que referendou. São milhares de páginas que atestam o crime. No entanto, ele foi liberado pelo STF numa manobra ridícula que expõe o país a piadas, que faz o país virar chacota internacional. E diria até mais. Essa situação ela é tão grave e é tão dramática que ela culmina no processo que o país vive hoje. Porém, insegurança jurídica que o país expõe nesse momento, através do senhor Alexandre de Moraes, que age como um ditador, que atua como um tirano, isso afasta o investidor internacional. O mesmo investidor que gera empregos, o mesmo investidor que faz o país crescer, leva esse dinheiro para outros lugares e deixa o brasileiro na miséria. Mas, como eu disse, para o Lula é mais importante o seu projeto de poder. Assim, se o povo estiver na miséria, ele pode vir com bolsa qualquer, uma esmola no final das contas. Afinal, é uma esmola oficial. É isso que ele faz e tenta ganhar o povo pela barriga, tenta ganhar o povo pela necessidade, como ele sempre fez. Ou vocês se esqueceram? Seria um bom momento para o nosso Sagrada Amnésia aqui. Mas bom, na próxima live. Que 2010, 2014, várias foram as notificações, as notícias falando que carros de som estavam circulando no Nordeste, falando que os opositores, os candidatos de oposição iriam acabar com o Bolsa Família. Isso não é novo, isso é tática antiga de prender o povo pela necessidade. Portanto, quanto pior estiver a situação do país, para o Lula é melhor. Ele pode atuar
ali, no mínimo, no básico, e fazer o povo ficar preso ao governo, fazer o povo ficar dependente dessa esmola que vem do governo. Enquanto não é isso que queremos, nós queremos ter investimento, investimento de quem produz, de quem traz capital, de quem traz riqueza de verdade para o país. Gente, vamos olhar para o nosso vizinho, para a Argentina, onde alguns chamam de milagre, eu diria de políticas econômicas. Bom, já dizia Hayek que socialistas, se entendessem de economia, não seriam socialistas. Isso é um fato, pois olhem essa notícia. Vamos analisar essa notícia que saiu.